Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Todos os dias você pode relembrar sobre o que Jesus fez em sua vida. Todos os dias você pode relembrar as coisas que você aprendeu lá no início da sua conversão. Então relembre disso nesse dia de hoje, para que você possa ter um crescimento maior diante de Deus, através da lembrança das verdades que você já aprendeu antes. Que o Senhor te abençoe. Nossa meditação de hoje tem a ver com isso. Se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Aqui nós temos um desafio para alcançarmos, que é o fato de permanecermos com os ensinamentos ouvidos anteriormente. Aqui, especificamente, ele se direciona, obviamente, aos primeiros leitores. Mas nós podemos aplicar às nossas vidas, entendendo que as primeiras verdades que nós ouvimos lá no princípio devem ser repetidas em nossas mentes, para que não caiamos no erro de acharmos que precisamos sempre de novidades, estarmos sempre conectados com alguma novidade teológica ou alguma novidade, seja em que área for, para que eu possa crescer espiritualmente. Não. O que nós somos desafiados nesse versículo é a lembrar do que nós já aprendemos, já ouvimos desde o início, desde o princípio. Nós já ouvimos desde o princípio que Jesus é Deus. Nós já ouvimos desde o princípio que só Jesus salva. Nós já ouvimos desde o princípio que precisamos de arrependimento em nossas vidas, para termos a purificação dos nossos pecados, confessando os nossos pecados. Nós aprendemos desde o princípio que a comunhão básica com Deus é a leitura da palavra e é a oração. Nós aprendemos muitas verdades no início da nossa fé, não é verdade? E muitas dessas verdades nós vamos esquecendo conforme vamos entrando numa rotina cristã. Mas elas não devem ser esquecidas. Você deve lembrar de qual era o sentimento no seu coração naqueles primeiros dias, meses, anos de conversão, que o seu coração ardia por fazer a obra, que você tinha um desejo constante de buscar cada vez mais conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Onde está aquele desejo hoje? O que você deixou para trás? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Lembre-se das primeiras verdades que você ouviu. Lembre-se do sentimento de fervor que você tinha. Retorne a isso. O que nós percebemos no versículo também é a continuação dele. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O fato de permanecermos nas verdades que já ouvimos e cremos, as verdades básicas do Evangelho, da salvação, da comunhão com Deus. Permanecer nessas coisas é permanecer na fé, é permanecer no Filho. Para permanecermos com uma saúde espiritual melhor, precisamos permanecer nas verdades já ouvidas. Nós não podemos achar que a vida cristã é feita sempre de novidades. Nós precisamos retornar às verdades já ouvidas, já cridas, já pregadas, já vividas. Não achar que a vida cristã seria apenas feita de momentos, mas entender que a vida cristã é uma rotina, um dia após o outro em que você vai vivendo as mesmas verdades um dia após o outro. E conforme você vai vivendo um dia após o outro as mesmas verdades, você vai percebendo como essas realidades, essas verdades, vão se tornando cada vez mais profundas em sua vida. Porque você vai vendo como não é fácil aplicar aquelas verdades, como você é fraco, pecador, limitado. Isso vai te mostrando que nós precisamos depender cada vez mais da graça de Deus e depender cada vez menos dos nossos próprios esforços mundanos. De se dedicar cada vez mais a Deus e perceber que é Ele quem faz a obra em nós. E não nós que por algum motivo achamos que podemos vencer as tentações, as lutas, as batalhas apenas com nossas próprias forças.
Se quisermos realmente chegar no fim da vida e dizer como Paulo: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, precisamos lembrar todos os dias das mesmas verdades já aprendidas. Lembre-se disso. A Bíblia é o livro mais importante, pois nele nós aprendemos a vontade de Deus. A oração é uma necessidade que nós temos, pois precisamos nos derramar a Deus, confessando pecados, compartilhando nossas dificuldades, nossos dilemas com Deus, agradecendo constantemente pelo que Ele faz por nós. Em tudo dai graças. Também devemos lembrar do evangelismo, pregar aos nossos parentes descrentes, aos nossos colegas, amigos que não têm o Senhor Jesus. Lembre-se das mesmas verdades que você já aprendeu e perceba que, praticando isso dia a dia, você perceberá como o Senhor vai te usar cada vez mais para a sua honra e sua glória. Que o Senhor te abençoe em mais um dia.